Olá, que alegria mais uma vez estar com você aqui através das nossas redes sociais da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E hoje em especial passei aqui para compartilhar com você a grande bênção que tem sido a nossa livraria, a disponibilização de materiais, de livros, de estratégia, de treinamento, de capacitação. Estamos aqui, na nossa linha da rede da Igreja Multiplicadora, vários livros que estão à sua disposição de toda a coleção da Igreja Multiplicadora, De Volta aos Princípios, Relacionamento Discipulador, Aprofundando Raízes, PGM, 8 Hábitos de um Líder de Pequeno Grupo Eficaz, Transformando Membros em Líderes, nossa série da Escola Bíblica, Evangelização Discipuladora de Crianças, Multiplicando Discípulos, Supervisão, nosso querido pastor David Platt, Igreja Radical, a série aqui extraordinária que é Vivendo os Princípios e os nossos módulos da Escola Bíblica Discipuladora. Para nós é uma grande bênção poder servir a sua igreja, servir você e através de todo este material à sua disposição. A Descoberta Editora é uma empresa cristã que tem como lema uma empresa a serviço do reino de Deus. Fundada em 1998 por 3 pastores, com a visão ministerial de publicar livros relevantes para a comunidade cristã brasileira e principalmente nas áreas de missões e teologia, sendo hoje a editora brasileira que mais tem publicado livros na área de missões. Buscando seriedade e profissionalismo, a Descoberta já conquistou diversos prêmios oferecidos pela Associação de Editores Cristãos na área de excelência editorial. Outra característica fundamental da editora é que valoriza o autor brasileiro. Grande parte do seu catálogo de títulos é composto por eles. A Descoberta Editora participa da obra missionária mundial, publicando livros nas áreas de cuidado missionário, teologia da missão, história da missão, capacitação missionária, entre outros. Faça parte também deste ministério, não só na leitura dos nossos livros, mas também intercedendo por nós, para que possamos levar adiante esses propósitos. Olá! Seja bem-vindo ao Congresso Brasileiro de Reflexão Missiológica da ABBET. Este ano, em parceria com a Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais, com o tema Discipular as Nações. Aqui, você congressista terá a oportunidade de vivenciar o campo missionário, aprofundar o conhecimento acadêmico e dialogar com as práticas teológicas nas plenárias e nas oficinas que acontecem daqui a pouco. Toda a programação está disponível no site reflexãomissiologica.com.br. Acesse o site e conheça um pouco mais sobre os palestrantes e temas que serão abordados aqui, hoje e amanhã. Sejam todos bem-vindos ao 2º Congresso Brasileiro de Reflexão Missiológica, realizado pela ABBET. Como presidente da associação, quero dar as boas-vindas a todos os estudantes e docentes das instituições associadas. Preparamos um programa muito especial para todos vocês, nesse ano em parceria com a Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais. Quero aqui agradecer desde já ao pastor João Marcos e ao pastor Fernando Brandão e as suas equipes por essa parceria e por nos abençoarem com tudo que foi preparado. O meu desejo é que cada plenária, cada oficina e cada testemunho impactem e desafiem as nossas vidas para compreendermos o que Deus espera de cada um de nós na área de missões. Que Deus abençoe a todos nós nessas 2 noites. Vamos dar início a esse congresso de uma forma bem especial, com a experiência missionária do Dr. Mário Ângelo, que fez parte de uma caravana emergencial do Voluntários Sem Fronteiras com Missões Mundiais. Olá, querido irmão, querida irmã, participantes desse congresso abençoador promovido pela nossa Junta de Missões Mundiais. Eu sou o Dr. Mário Senedese, médico voluntário da Junta de Missões Mundiais, especialista em saúde pública e dentro da minha profissão, através de um chamado por Deus, tive o privilégio de participar e integrar a primeira caravana emergencial em saúde em 2019, conduzida para Moçambique, África. Em decorrência da passagem do ciclone Idai, que foi devastador na região de Beira, na província de Sofala, mais a nordeste do país, nós fomos conduzidos
por Deus primeiramente, depois abaixo de oração pelos batistas do Brasil para aquele país, onde tivemos o prazer de somarmos as nossas forças com os nossos missionários dali, irmã Noêmia Cecito, pastor Jerônimo, missionária Cícera e outros queridos do nosso coração, das nossas orações, que ali já estavam, que ali residem há muito tempo, fazendo trabalho de missões. Que privilégio, irmãos! Em um grupo de 11 pessoas, 10 voluntários em saúde, dentre médicos, enfermeiros, psicólogos e outras áreas. Tivemos condução espiritual e técnica pelo pastor Daniel. E aí juntos, num período de 10 dias, podemos observar o agir de Deus, primeiramente nas nossas vidas e depois nas vidas daqueles que passaram pelas nossas mãos. Cerca de 2.000 pessoas foram atendidas em atendimento multiprofissional pela nossa equipe. Levamos várias malas de medicações, provavelmente você colaborou com isso, com a parte financeira nos ajudando na aquisição de medicamentos e também nos levando e nos segurando em oração. Desde já, muito obrigado, você estava conosco naquela viagem. Que privilégio, como eu disse. Fui achando que seria usado por Deus para abençoar aquele povo. Fui, mas antes disso, fui impactado, transformado pela obra missionária, usado pelo Senhor. E aquelas pessoas foram usadas pelo Senhor para abençoar a minha vida. Fui de um jeito. Dr. Mário que foi, não foi o mesmo que voltou. Eu fui impactado pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, da nossa vida para com eles e também da vida deles para conosco. Que bênção! E você? O que tem feito pela obra missionária? O que tem feito para o Senhor? Ok? Ore, contribua financeiramente, mas principalmente coloque a sua vida à disposição do Senhor e diga: Senhor, como eu posso ser usado ou usada com a minha profissão, através da minha vocação? Eu quero servi-lo integralmente. Eu quero servir aos povos que ainda não te conhecem. Eu quero servir os povos que já te conhecem e têm carência em tantas áreas. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Eu quero ir para essa obra. Amém? Se você tem esse coração missionário, se você tem esse sentimento de entrega, procure alguém da junta de missões, procure alguém de mobilização missionária na sua igreja e diga: oi, eu quero servir ao Senhor com a minha vida. Amém? Deus nos abençoe. Continue a oração por nós. Nosso trabalho é intenso, nosso trabalho é contínuo. Há muitos povos que precisam ser alcançados. Há muita gente que precisa ser acompanhada em saúde. Deus te abençoe. Ore pela minha vida. Ao longo do congresso, conheceremos mais e mais sobre teologia e missão. E nesta primeira reflexão, o Dr. Tomé Fernandes fala sobre o tema: o discipulado de nações segundo Cristo. O discipulado de nações segundo Cristo. Nossa reflexão estará sendo baseada em Atos, no capítulo 1, versículos 1 a 11. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. E o tema e a divisão de Atos está no capítulo 1, versículo 8. É o versículo-chave. Esse texto, capítulo 1, de 1 a 11, é a grande comissão, segundo o livro de Atos. Foram praticamente as últimas palavras de Cristo antes da sua partida. Havia alguns equívocos na mentalidade dos apóstolos e dos seus discípulos. Por exemplo, no versículo de número 6, eles lhe perguntavam: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus foi bem enfático sobre onde deveriam estar concentrados as mentes, os desejos e os objetivos dos seus discípulos. No versículo 7, Jesus lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua própria autoridade. Esta grande comissão tem alguns itens que nós vamos considerar. A primeira, o alicerce da missão, o alicerce de missões. Diz o capítulo 1, no versículo 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus.
a singularidade da pessoa de Jesus. Este é o alicerce para a missão e para missões. Este versículo fala da ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou porque Ele é singular em sua pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Jesus trouxe o Evangelho e um projeto, o reino de Deus. Pessoa que é o Criador do mundo. Cristo é eterno. Não tem começo e não tem fim. Pessoa faz parte da tripessoalidade de Deus em Gênesis, no capítulo 1. Ele é a palavra pela qual Deus construiu o mundo. Veja Gênesis, capítulos 1 e capítulo 2. Essa palavra se fez carne em Belém no primeiro Natal. Segundo Gênesis do Novo Testamento, Evangelho de João, nos capítulos 1 ao versículo 14. Cristo é pessoa singular. Não tem paralelo na história das religiões, na história da humanidade. Ele é ontologicamente peculiar, único em seu ser. Não simplesmente único em suas obras, em seus ensinos, em seus milagres. É ontologicamente peculiar. Tinha duas naturezas em uma só personalidade. Por isso que Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu conteúdo à expressão eu sou, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A sua ontologia explica a sua unicidade em matéria de salvação, em matéria de soberania na história. Só Cristo pode unir Deus e o ser humano, que estão desconectados por causa do pecado. O alicerce de missão e de missões, a pessoa singular de Jesus. Em segundo lugar, vemos aqui o poder para a missão, o poder para missões. Diz o versículo 4 até a parte inicial do versículo 8. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os que se haviam reunido perguntaram: é este o tempo em que restauras o reino a Israel? Jesus lhe respondeu: não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai reservou por sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nós realizamos a missão. Nós nos envolvemos com o projeto missionário de Deus nesse mundo, com o poder que vem de Deus. Nosso foco tem que estar na autoridade do Senhor. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é Cristo em nós. É Cristo conosco. Foi o Cristo ressurreto que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A terceira implicação para missão e missões são os instrumentos de Cristo nesse mundo. Diz o versículo 8, na parte B: e sereis minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. É uma referência aos seus seguidores, mas é também uma referência à sua comunidade. Há uma coletividade que segue a Cristo. Deus usou Adão, usou Eva,
usou Abel, os seus descendentes. Depois Deus usou Noé, com ele fez um pacto. Mas em Gênesis 12, Deus muda de estratégia. Ele escolhe um ser humano e escolhe um povo, para através do ser humano Abraão e o povo que ia vir dele, poder mudar a realidade do mal na história das nações e do mundo. O nosso senhorio, o nosso testemunho tem que estar debaixo do senhorio de Cristo, expressando a nossa vocação nos negócios, na política, na governança, nas artes, na literatura, nas instituições sociais, culturais e econômicas de uma nação e na plantação de comunidades do reino entre os grupos que ainda não estão alcançados. Instrumentos da missão, instrumentos de missões. Em quarto lugar, nessa grande comissão de Atos, fala do escopo da missão, do escopo de missões. É a parte final do versículo 8. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o projeto, o programa de Cristo. Fazer discípulos em todas as nações. Nações são grupos étnicos. Nosso programa tem que ser orientado para as pessoas, para as nações, e não simplesmente orientado para projetos. Podemos trabalhar com computadores, com máquinas, num escritório, porque o trabalho missionário precisa de uma retaguarda. Contudo, a retaguarda deve estar ligada com o fazer discípulos de todas as nações. O escopo é todo mundo ao mesmo tempo. Atos 1:8 é simultâneo. É ao mesmo tempo em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É a mentalidade do tanto quanto, tanto como. A doutora Melba Magai, uma missióloga das Filipinas, disse o seguinte: devemos fazer discípulo das nações, não apenas indivíduos, pessoas em suas culturas, em suas histórias e em suas geografias. Andrew Wall, um outro pensador e missiólogo, diz que a palavra deve ser passada para todas as formas distintas de pensamento. Essas redes de parentesco, aquelas formas especiais de fazer coisas que dão a uma nação a sua semelhança, a sua coerência e a sua identidade. A palavra tem que percorrer todos os processos mentais e morais compartilhados de uma comunidade. Nação é uma palavra de forte conotação sociológica. Vemos várias categorias dentro de uma nação: a tecnologia, a organização econômica, as organizações sociais, as organizações políticas, a ideologia, a arte, a linguagem. Todas essas categorias que fazem parte de uma nação precisam estar debaixo dos valores e da moralidade do reino de Deus. Senão é uma tragédia. O Evangelho é entendido apenas para a alma. É um legado do dualismo grego, que vê o corpo como um mero túmulo para o espírito e divide a vida entre o sagrado e o secular. Isso é legado do dualismo grego, não é perspectiva bíblica. Mas alguém pode perguntar: existem sinais de que uma nação está sendo discipulada? É possível medir? Segundo o Dr. Jun Vencer, missiólogo também das Filipinas, que foi por muitos anos executivo da Aliança Evangélica Mundial, ele disse: em uma comunidade ou país onde os valores do reino estejam inculturados nas pessoas e instituições,
nesta comunidade ou país haveria influência bíblica, suficiência econômica, não é eliminação da pobreza, paz social, justiça pública e retidão nacional. É possível, sim, segundo Dr. June Venser. O missiólogo Leslie Newbegin, que por muitos anos serviu no sul da Ásia, que retornou ao Reino Unido e que depois revitalizou missionalmente a igreja. Ele referiu-se à igreja como sinal que indica para as pessoas uma realidade além da que podemos ver. Sim, a missão da igreja é adorar a Deus e se envolver com o Deus tripessoal no mundo, no plano horizontal, discipular nações, fazer missões, é a razão da igreja. Ser uma comunidade comprometida com a missão do Deus tripessoal. Discipular nações é o que de mais importante se pode fazer por um país. Sabem por quê? Porque salva vidas e regenera pessoas. Restringe o mal estrutural. O pecado tem uma dimensão coletiva. Discipular nações restringe o mal estrutural e coloca o país sob as bênçãos de Deus. Não engajados e não históricos, jamais. Discipular nações, ser missionais, sim. Boa noite, irmãos. Novamente a ABIBET, em parceria com as juntas missionárias, traz o espaço Missiologados. Nesse primeiro dia nós queremos falar sobre o discipulado das nações. Sabe, Jesus, em suas últimas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E estarei com vocês até o fim dos tempos. E hoje nós vamos tentar responder a pergunta: mas quais seriam os sinais de que uma nação está sendo discipulada? É possível medir? Para esta roda de conversa, trouxemos 2 convidados especialistas na área para nos esclarecerem. Então eu queria começar pelas damas. Trouxemos aqui a missionária Denise Sabino Santos. Ela é missionária da Junta de Missões Mundiais e servindo a Cristo por 13 anos no Senegal, nas áreas de educação, formação de liderança, evangelismo, discipulado de mulheres. Ela é formada em Ciências da Educação pela Université Catholique de Bourgogne, Dijon, França. Ela tem também pós-graduação em gestão de centros educativos, certificação em competências digitais, enfim, gente. Ela é uma pessoa bem preparada na área de pedagogia e é casada também com o missionário José Ricardo. Ela é autora das histórias infantis A Escola do Casulo e Pequenos Viajantes. Boa noite, viu, Denise? Seja muito bem-vinda. Boa noite, missionária Nauzira. Boa noite, pastor Paulo Salles. Boa noite a todos os congressistas. Eu preciso dizer que para mim é uma grande honra, é uma grande alegria participar com vocês do Missiologados, esse encontro de reflexão tão importante. Nós temos também a honra de receber aqui o pastor Paulo Salles. Gente, o pastor Paulo Salles é missionário da Junta de Missões Nacionais, servindo como coordenador dos projetos sociais da Cristolândia e do projeto Viver, lá no Distrito Federal, em Goiás. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e pela Este. Tem pós-graduação em Gestão de Segurança da Informação, Comunicações pela UNB. Ele também é pós-graduando em Aconselhamento Cristão pela faculdade no Rio de Janeiro. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor.
Boa noite, missionária Nauzira. Que prazer poder encontrá-la novamente. Cumprimento a missionária Denise, que tem feito um excelente trabalho no Senegal. E saúdo a todos os congressistas. É muito bom poder participar com vocês do Missiologados, que traz a reflexão, um tema que deve fazer parte do nosso viver diário, que é o discipulado cristão e os efeitos desse discipulado na nossa vida, na nossa família, na igreja e na sociedade. Mas, missionária Denise, o que seria afinal esse conceito de discipular nações? Discipular uma nação e todas as nações da terra é parte do cumprimento da missão que nós recebemos. Está registrado em diversas passagens, como lá em Mateus 28, que nos exorta ao cumprimento da ordem divina, da grande comissão, a missão de levar as boas novas, proclamando salvação em Jesus e ensinando os princípios da nova vida em Cristo, testemunhando isso na nossa própria maneira de viver. Discipular as nações é parte imprescindível da chegada do reino de Deus. É a proclamação de Cristo como rei sobre todas as nações e sobre todas as esferas dessas nações e sociedades. Gorin e Bartolomeu afirmam que existem duas narrativas principais regendo a humanidade. Vemos a narrativa terrena e humana, que é muito influenciada pelas diversas culturas e os momentos históricos, e vemos a narrativa bíblica, que afirma que todas as coisas foram feitas em Deus e para Ele, que aponta para Cristo, o Redentor de todas as coisas, a fim de que a história seja conduzida para o fim que se espera, que é o estabelecimento do reino de Deus pela reconciliação da humanidade através de Cristo Jesus. Logo, discipular uma nação é levá-la a viver segundo a narrativa bíblica, segundo os valores e os padrões divinos. É levá-la a abandonar o mal e o pecado que a afastou de Deus e abraçar os valores do reino de Deus. E isso se dá através da reconciliação e do discipulado dos indivíduos, levando a mensagem da cruz para cada pessoa, a fim de que, uma vez restaurada, cada pessoa tenha a consciência de que é parte desse reino e passe a viver segundo os valores desse reino. Comece a revelar a nova vida em Cristo, alcançando as pessoas e multiplicando os cidadãos do reino de Deus. Nós poderemos discipular as comunidades, discipular as nações. Discipular as nações é, portanto, papel e missão da igreja. Cristo foi enviado por Deus ao mundo. A igreja, foi enviada por Cristo às nações, como está escrito em João 17:18, a fim de anunciar as boas novas do reino e testemunhar acerca do evangelho e estabelecer o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida e culturas humanas. Portanto, o discipulado das nações não se restringe apenas à plantação de igrejas, mas também inclui a formação de discípulos relevantes e atuantes em todas as esferas da sociedade, pois é a atuação dos discípulos que vai transformar as nações. Pastor Paulo, então, nós vemos nações que se identificam como cristãs, mas as suas ações, frutos, negam valores e ideais bíblicos ensinados por Jesus. Então, onde estaria a chave do problema? Nós cristãos não estamos sendo sal autênticos, sal da terra e luz do mundo? Olha, evidenciar os valores bíblicos e fazer a diferença onde está é o que se espera de cada pessoa que se diz ser cristã. Quando isso não acontece, irmã Nauzira, um sinal de alerta se acende. Na verdade, ser um cristão não é fácil, mas é a experiência mais gratificante e extraordinária que uma pessoa pode viver. E observando as Escrituras Sagradas, precisamos entender que nós temos uma dupla responsabilidade onde estamos. A primeira
é que devemos viver, servir e testemunhar no mundo. A segunda responsabilidade é que devemos evitar nos contaminar por esse mundo. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, muito menos sacrificarmos nossa santidade nos conformando com o mundo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Bem, Deus quer que cada pessoa se torne como Jesus Cristo. Ser semelhante a Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Se somos discípulos de Jesus, devemos ser como Jesus. E nesse ponto, irmã Denise e congressistas, eu vejo a chave do problema em não estarmos fazendo a diferença nesse mundo. Não estamos sendo sal e luz onde estamos, porque muitas vezes não parecemos com o Jesus que nós pregamos. A pregação, o discipulado mais eficaz, irmã Analzira, vem daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Nós precisamos ser semelhantes àquilo que falamos. O ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não faz parte da vida de um discípulo de Jesus. Então, o que nos falta é vivermos de verdade o Evangelho de Jesus. Só assim estaremos influenciando nossa nação. Então, pastor, mas não seria uma utopia almejar que o cristianismo exerça influência em macroestruturas em uma nação inteira? Quer dizer, Jesus também disse que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, irmã Analzira, podemos sim, podemos influenciar positivamente a nossa nação. Jesus fez a diferença não apenas numa nação, mas no mundo todo. Mas deixa eu pegar o exemplo do apóstolo Paulo, uma pessoa que foi transformada por Jesus e por meio da sua carreira missionária teve tamanha e profunda influência em Roma e na Grécia Antiga, e, portanto, em nosso mundo atual. E essa deve ser a influência que deve começar na minha vida e na sua vida, querido congressista. O cristão tem a mente de Cristo e precisa, com maturidade, simplicidade e dependência do Espírito Santo, ir e fazer discípulos. Só assim poderá influenciar a partir do seu próximo. Então, Denise, agora, trazendo para o século XXI esta reflexão, na sua opinião, quais seriam os sinais que uma nação está sendo discipulada, Denise? Que grande desafio! Olhar para uma nação buscando os sinais que demonstrem que ela está sendo discipulada. Para isso é preciso buscar identificar sinais e valores do reino, as marcas de amor, de justiça e de paz. E esses sinais só serão impressos nas sociedades através da atuação de uma igreja relevante e forte. Igrejas cujos membros exerçam influências nas diferentes esferas. Igrejas participativas nos assuntos sociais, nos meios políticos e econômicos. O Pacto de Lausanne de 74 já apontava para a atuação nessas esferas como sendo parte importante do chamado da igreja. Portanto, em uma nação que está sendo discipulada, é possível perceber tanto a proclamação do Evangelho como a demonstração dele, como forma de combater o mal que se manifesta nas estruturas sociais. É possível identificar as ações de evangelização, mas também perceber a atuação em resposta às necessidades humanas, perceber a transformação social. Perceber o posicionamento dos embaixadores do reino de Cristo em relação a temas sobre sexualidade, a família, a ética e moral, bem como sua atuação na economia, na educação e no meio acadêmico. Enfim, a atuação e os sinais em todas as esferas da sociedade. Pastor Paulo, então, mas a partir da sua experiência como coordenador de projetos sociais, como a Cristolândia, por exemplo, quais seriam suas estratégias para uma nação ser discipulada, pastor? Irmã Analzira, é entendido por todos que ninguém tem o poder de transformar vidas, não é mesmo?
porque essa é uma ação espiritual em que o Espírito Santo atua na vida de cada pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. Entretanto, nós somos aqueles que Deus usará para a transformação de vidas. Como aqueles que trouxeram o paralítico e, não tendo como aproximá-lo de Jesus, criaram as circunstâncias necessárias para que o paralítico pudesse estar frente a frente com aquele que pode transformar vidas, Jesus Cristo. Se queremos ver nossa nação ser discipulada, precisamos ir até onde as pessoas estão. Essa é a estratégia dada por Jesus. Vão e façam discípulos. O que precisamos apenas planejar é quem eu vou alcançar, quando, onde e como. Eu vou nas Cracolândia porque lá está o meu público-alvo. Mas precisamos ir às escolas porque lá tem um público-alvo. Precisamos ir nas praças públicas porque lá tem um público-alvo. Precisamos ir de casa em casa, ir na Amazônia, no sertão, onde Deus mandar, porque lá tem um público-alvo. Mas a estratégia não é apenas ir, mas fazer, irmã Analzira. Erramos quando nos apegamos apenas no ir. Qualquer um pode ir, uma seita pode ir, uma denominação que prega heresias pode ir, mas o fazer discípulos é que não é para qualquer um. É o verdadeiro evangelho que multiplicará discípulos. Jesus ordenou em Marcos 16, versículo 15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sem um evangelho verdadeiro é possível ter número para os cultos e não adoradores. É possível ter público para as diversas programações da igreja. Só não será possível multiplicar discípulos como Jesus ordenou. Na Cristolândia, irmã Analzira, mais de 80% dos acolhidos já tiveram uma passagem numa igreja evangélica. Muitos foram batizados ainda adolescentes, alguns foram criados na igreja, mas não foi a experiência de pertencer a uma igreja que os livrou das drogas. Conversando com eles, fica evidente que o que faltou foi o discipulado, o fazer discípulo. Muita gente aceita Jesus e depois são batizadas e depois ficam soltas na igreja. Precisamos e devemos caminhar com essas pessoas até que elas se tornem um discípulo multiplicador de Jesus. Aí está a estratégia para alcançarmos nossa nação. Ir para caminharmos juntos. Discipulado é o discípulo ao lado. Gostei dessa, viu, pastor Paulo? Discipulado é discípulo ao lado. Essa aí foi muito boa, né, gente? O pastor Paulo bem criativo. Denise, o Dr. Tomé Fernandes comentou que nós podemos contribuir para o discipulado de uma nação expressando nossa vocação em diferentes áreas e segmentos da sociedade, como na política, na educação, na economia, nas artes, vai por aí. Será que os cristãos têm consciência, Denise, desse poder que o Espírito Santo lhes concede, que também capacita a exercer grande influência na sociedade através da sua vocação? Como bem disse o Dr. Tomé, nós podemos exercer nossa vocação como forma de contribuir para o discipulado de uma nação. Eu diria mesmo que é urgente, que é imperativo. Precisamos ter a consciência, a intencionalidade no exercício da nossa vocação, de nossas profissões, na nossa atuação das diferentes áreas de influência, a fim de que em todas as esferas da sociedade os valores do reino sejam manifestados. A família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia são as áreas de influência que também são chamadas de domínios ou esferas de autoridade e jurisdição, ou são ainda conhecidas como as 7 montanhas da cultura. Abraham Kuyper declarou que não há 1 centímetro quadrado de toda a esfera da vida humana na qual Cristo, o soberano, não diga: isso é meu. Portanto, nós devemos participar
como membros, como concidadãos, desempenhando nossos papéis na sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento. Devemos sim participar da cultura, mas adotando uma participação crítica, com a consciência de que estamos no mundo, mas não somos regidos pela narrativa dele. Contribuímos para o desenvolvimento da sociedade e cultura com o esforço de imprimir os valores da cultura bíblica da cultura do reino, sem nos omitir, sem nos retirar, sem nos conformar para sermos politicamente corretos, porque muitas vezes a política não está pautada pelos valores do reino. Nós devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:2. Não nos deixar amoldar ao esquema desse mundo, sob pena de sermos tragados pelo processo de descristianização. E essa resistência demanda coragem. Ana, a consciência desse poder que o Espírito Santo nos concede e a capacitação para exercer uma grande influência na sociedade através das nossas vocações só são adquiridas através do nosso envolvimento na igreja local. Uma igreja forte e relevante que nos permite de nos alimentarmos do Evangelho do Reino. Eugene Peterson afirmou que somente vivendo uma espiritualidade pujante é que nós poderemos suportar uma longa obediência na mesma direção. Por fim, é preciso dizer que muitas vezes a missão de imprimir os valores do reino em uma nação vai exigir de nós essa longa obediência na mesma direção. E isso pode levar toda uma vida, pode levar a nossa vida. E se assim for, que vida tão especial e cheia de propósito teremos vivido, não é mesmo? Denise, pegou pesado, hein, gente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Mas é uma pena, gente, eu tô vendo aqui que o nosso tempo está acabando, infelizmente. E nossos queridos convidados querem se despedir, querem falar uma última coisinha rapidinho. Gente, que experiência maravilhosa de participar dessa reflexão que não começou hoje, que certamente não termina aqui. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez o privilégio em poder participar e me coloco à disposição para mais informações sobre o que Deus tem feito na minha vida e por meio dela no campo missionário. Deus abençoe a todos. Com certeza, Denise e Pastor Paulo, foi um tempo curto, mas de qualidade, e nós agradecemos imensamente a contribuição preciosa de vocês. E também quero agradecer você que esteve aqui com a gente nesse tempinho. Muito obrigada. E acho que agora cabe a nós refletir como igreja e também individualmente como cristãos. Nós podemos trabalhar para que os valores do reino de Deus estejam enculturados tanto em pessoas como instituições, até que isso venha a influenciar em diferentes segmentos de uma sociedade, em uma nação. Sim, é missão da igreja, que foi enviada às nações por Jesus, estabelecer o senhorio de Cristo em todas as áreas e esferas da sociedade. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos dirija para sermos verdadeiros discípulos de Jesus e também façamos outros discípulos. Sabemos da importância do ID, mas muitas vezes não sabemos de que forma agir. Por isso, a mestre Márcia Doneda traz uma reflexão sobre a capelania escolar como ferramenta do discipulado em escolas públicas. Olá, meus queridos, que alegria estar com vocês aqui neste momento muito precioso, muito especial, onde nós vamos falar com o tema capelania escolar como ferramenta de discipulado em escolas públicas. É muito relevante mencionar que a presença da espiritualidade nos espaços públicos, e em particular nas escolas públicas, é mais desafiadora hoje do que nos tempos passados. Acaba também se configura também um grande privilégio também de cooperar com a missão de Deus e alcançar o público dentro das escolas
públicas e privadas. Para termos uma compreensão realmente deste distanciamento, é necessário que nós tenhamos condições também de observar a história, principalmente na visão da humanidade antes da modernidade e do iluminismo. Porque para os cristãos nessa época, era muito... a vida deles realmente era a implantação dos propósitos de Deus. Então as pessoas entendiam o objetivo da história e o sentido de suas vidas a partir da percepção de que o mundo estava sobre um aspecto sobre a vontade de Deus. Então, passado o longo período da Idade Média, as escolas presentes naquela época, nas grandes catedrais, elas foram substituídas pelas universidades. E elas tinham uma finalidade de estabelecer um novo paradigma da educação moderna. A religião foi condicionada para a esfera privada. E, de certa forma, passava também a ser vista como algo inferior e era visto como fruto da imaginação, se comparando com o conhecimento científico, todo aquele processo de desenvolvimento da ciência. Surge, então, nesse cenário, o Estado secular, com base na razão e na vontade humana. A vida pública se tornara uma esfera da razão e não tinha, assim, um espaço para Deus. Nós podemos dizer que o período do iluminismo iniciou uma corrente que advoga que o homem deve viver olhando para si. Os filósofos do iluminismo apresentaram uma visão para a humanidade que não precisavam olhar para Deus. Eles podiam olhar para eles mesmos, olhar para a razão, olhar para a racionalidade, olhar para aquilo que eles são e poderiam fazer suas escolhas. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Infelizmente, todos eles deixaram Deus fora do processo da vida do homem. E esses pensamentos eles foram disseminados aí no século XVIII, e nós podemos perceber que depois de mais de 150 anos dessa filosofia ser difundida, houve um aumento assustador nos divórcios, crimes, suicídios, homicídios e tantos outros males, fruto de um homem sem Deus, com um vazio no seu interior. Para muitos, o ato de comprar tornou-se uma experiência religiosa, porque eles faziam com que aquela ação pudesse preencher o vazio com bens, com roupas, comidas, e muitas vezes as pessoas se sentiam mais vazias ainda, porque elas precisavam trabalhar muito para pagar as dívidas, as contas, adquirir mais bens. E o que gerou com tudo isso? A atenção dos pais aos filhos diminuiu, e acabaram ali perdendo o foco da família, perdendo também um relacionamento saudável com as pessoas. Infelizmente, resultado de uma vida sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo. Não se sabe se o que realmente é ter dentro do seu interior um rio de água viva, que significa paz, alegria, algo tão desejado, tão procurado pelas pessoas na atualidade. Meus queridos, é neste cenário que nós estamos vivendo. É nesse cenário que as escolas públicas e toda a comunidade, a família, os profissionais da educação, os alunos estão vivendo. Apesar da escola, nesse tempo, ser um lugar de informação, de orientação, de formação, de interação, mas as pessoas inseridas neste ambiente anseiam por cuidados dentro das escolas públicas. Para que o público da comunidade escolar possa ser alcançado, para que ele possa ser discipulado, para que ele possa realmente ter condições de ter todas as suas ações, todas as suas necessidades, todos os seus anseios atendidos. E aí, a capelania escolar surge como um ramo da capelania, um dos ramos da capelania voltado para o público dentro das escolas públicas e privadas, e acaba aí envolvendo toda essa comunidade escolar. Ela colabora na formação do ser humano em todas as áreas, na integralidade, oferecendo para esses oportunidade, conhecimento, reflexão, desenvolvimento, também aplicação dos valores e princípios cristãos.
trabalha no foco da solidariedade humana, na aproximação dos aflitos. Nós vamos nos aproximar daqueles que estão sofrendo. E realmente, na promoção da verdadeira humanidade para orientação para a vida com ações de compaixão. A capelania escolar também, ela oferece ferramentas para descobrir como auxiliar pessoas que estão com problemas a enfrentar e ter esse equilíbrio para superar ou suportar os medos, os desapontamentos e as frustrações a qual essa comunidade está passando. E eu digo para você que a escola pública nunca esteve como um campo tão branco como agora. Se nós olharmos essa imagem, nós podemos perceber ali uma plantação de algodão. E João 4,35 é muito claro que diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos das escolas, os campos das universidades. Eles estão brancos para a colheita. Olhando para essa imagem, nós temos aqui 2 escolas públicas. Uma escola municipal com um uniforme verde, escola municipal com uniforme azul e escola municipal estadual com uniforme verde. Neste dia, quando estávamos ali trabalhando com esses alunos do colégio estadual, a escola estadual, esse de uniforme verde, fazendo uma palestra, falando sobre valorização da vida, falando sobre o amor de Deus, um menino se levantou e veio procurar uma das nossas equipes. E ele disse assim, obrigado porque vocês vieram aqui hoje. Porque hoje eu estava planejando em tirar a minha vida. Obrigado porque vocês vieram aqui e encheram meu coração de esperança. E a partir daquele momento, meus queridos, esse rapazinho, esse jovem foi acolhido para a nossa equipe. E ele começou ali um processo de discipulado para orientar, para que ele possa realmente ter condições de renovar a sua esperança, renovar a sua fé. Realmente, as escolas públicas nunca estiveram como um campo tão branco como agora. E eu acho muito bonito quando George Peters, ele diz o seguinte, o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagar. É uma frase forte, bonita, mas uma frase que mexe com a gente, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos faz com que realmente nós tenhamos condições de chegar aonde aquele que está sofrendo. E a escola pública é este lugar. A capelania pode realmente cumprir essa missão. E milhares de jovens, famílias, podem ser influenciadas, ajudadas por um trabalho bem feito de capelania. Embora esse campo de atuação se torne complexo, desafiador, como nós já mencionamos, torna-se realmente uma ferramenta muito preciosa poder cooperar de uma forma positiva na vida de pessoas por meio da capelania escolar, por meio de um discipulado ali com aqueles jovens, com aqueles pais, com aqueles profissionais da educação. Na escola pública, o espaço da capelania, ela precisa ser conquistado. Eu sempre falo que antes de apresentar a escola como um projeto de ação, essa escola ela já deve ser conhecida de Deus por sua oração. Que nós não fiquemos preocupados com o problema, com a situação desafiadora, mas que nosso coração esteja realmente experimentando a grandeza do poder de Deus por meio da oração. E é por meio da oração que nos dá condições para olhar a escola na perspectiva de Deus. Olhar a escola, onde nós temos ali, não uma estrutura, não um prédio, mas temos ali homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, que estão carentes de ouvir do amor de Deus. Estão carentes não só de ouvir, mas de viverem, de realmente experimentarem ações de compaixão pela vida de um capelão bem preparado. Então, assim, um capelão ele deverá realmente se aproximar da escola, mediante esse projeto de ação, com a intencionalidade de cooperar com temas que podem ser a resposta das problemáticas da escola na atualidade. Eu sempre falo que o campo de atuação da capelania escolar, ele é vasto, ele é gigante, e pode se considerar sem fronteiras no que diz respeito assim, aos limites geográficos do espaço da escola.
Porque muitas vezes nós iniciamos uma ação no ambiente escolar e essa ação tem a sua culminância na residência do aluno, ou da família, ou do profissional que estamos atendendo. E nós temos várias pesquisas, e uma delas apontam que os alunos que são ajudados, pessoas que são ajudadas por ações da capelania escolar, chegam em casa e compartilham esse cuidado. E aí, a pessoa, o capelão, o conselheiro, ele precisa realmente estar atento a essas oportunidades de estender esse cuidado às suas famílias e também à sua casa. Então, surge com a capelania escolar uma ferramenta, considerando este campo, que é um campo sem paredes, é um campo sem púlpito, é um campo sem bancos. Na verdade, é um ministério em movimento. É onde as pessoas estão, e nesse caso, na escola pública, nós temos ali pessoas que estão sofrendo com situações de conflitos, com suas frustrações, com suas decepções, com tanto sofrimento. Nesse ministério, o capelão vai aonde as pessoas estão, pede permissão para entrar na sua crise, para dar ouvidos às suas necessidades e, em seguida, trabalha para resolver a crise e aí sim inicia um processo de discipulado efetivo. Nós temos acompanhado muitos jovens. Tem jovens que nós estamos acompanhando desde 2016. Jovens que a toda semana estamos acompanhando, orando, agora ele já não está mais na escola. Jovens naquela época estavam com 18 anos, 19 anos, terminando o ensino fundamental. Hoje esse jovem já está na faculdade, concluindo no caminho do seu curso. E nós estamos acompanhando, discipulando. Muitos deles já realmente venceram suas limitações, venceram seus problemas e já estão multiplicando discípulos. É muito maravilhoso ver isso. Queridos irmãos, a capelania é fazer o bem. São ações de compaixão. E essas ações realmente de compaixão acabam criando pontes do coração daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão sem paz e sem alegria. Jesus, quando aqui passou, curou por compaixão. E o grande ministério de Jesus foi a sua compaixão, que deu origem às suas curas. Compaixão vem do amor ágape, sofrer com. A pessoa cheia desse amor, a pessoa cheia de compaixão, ela tem um antídoto para identificar com a dor do outro e fazer algo para mudar aquela situação e instalando ali um processo de discipulado, de cuidado, para que essa pessoa realmente possa futuramente também já ter ali seus discípulos, porque a maneira com que ela vai vivendo, ela vai testemunhando e as pessoas vão vendo o que aconteceu com você. A capelania escolar, ela vai além do templo, ela ultrapassa as paredes e alcança a pessoa perdida, a pessoa desanimada, a pessoa sem esperança. Nós vivemos no Brasil, no Estado brasileiro, que adota o sistema laico, e ele oferece oportunidades às organizações religiosas que desejam realmente cooperar com assuntos de comum interesse. O serviço de capelania realizado dentro das instituições públicas deve salientar o rigoroso respeito à crença alheia pelo desenvolvimento e ações e atividades consideradas por este público. No Brasil, o ensino religioso ainda é constitucionalmente legalizado, o que está sendo pouco discutido a participação daqueles que realmente conhecem o benefício de ter uma vida, de sua espiritualidade realmente alicerçada. Eu sempre falo que, antes de ganhar os ouvidos dos alunos, devemos conquistar os olhos, fazendo-os olhar o nosso exemplo e ver com que realmente a nossa vida confirma o ensino. Eu sempre falo que ninguém resiste à Bíblia vivida na prática por uma pessoa comum, sem o livro na mão, mas com efeito no coração. Nós precisamos ter ações pautadas no amor de Deus. Queridos irmãos, pelas estatísticas que nós temos, 80% das líderes mais influentes do mundo fizeram uma decisão ao lado de Cristo entre 4 e 14 anos de idade. Onde estão essa faixa etária? Na escola, na igreja. E aí eu pergunto, quantas escolas tem dentro da sua igreja? Queridos irmãos, as crianças que estão nos nossos templos, elas não são discípulos em espera, mas sim discípulos em treinamento.
Veja só essa criança. Na primeira foto lá em cima, acabei de contar uma história. A menininha pegou e falou o seguinte, uma escola pública aqui em Campo Grande. Acabei de contar a história, ela disse, eu posso contar a história? Pode. A professora também autorizou. Ela pegou dentro da Bíblia dela, dentro da mochila dela uma Bíblia e começou a ler a história. Eu fiquei imaginando, porque eram alunos do 3º ano, eu falei, pronto, agora vai ficar, a sala vai ficar toda bagunçada. Olha só os alunos todos aqui, a sala inteirinha dela escutando. Essa criança, com certeza, cresceu no meio, realmente, onde a palavra de Deus é ministrada, onde ela foi ensinada a compartilhar sobre o amor de Deus. Uma grande necessidade que nós temos hoje é despertar como igreja, cuidar e discipular os alunos que estão dentro dos nossos templos, para que eles possam ser bênção nas escolas onde eles estão matriculados, para que eles possam discipular os seus amigos, para que eles possam ser realmente bênção. O desafio de hoje, meus queridos irmãos, é como diminuir o ônus missionário que pesa sobre a nossa geração. Quem vai nas escolas? Eu acredito para que nós possamos realmente corrigir essa defasagem do avanço missionário. Está no envio de missionários preparados para alcançar as escolas públicas. Preparados, pessoas aptas, pessoas cheias do amor de Deus para este tempo e para esse desafio. A igreja que tem crescido na sua visão missionária, ela conseguirá enxergar a escola como um campo de batalha e enviará seus soldados, capelães treinados para fazer a diferença naquele ambiente e salvar crianças, adolescentes, jovens e milhares de famílias. Para que possa realmente fazer uma prática, uma proposta eficaz para a prática da espiritualidade dentro do ambiente educacional, discipulando e também formando novos discípulos. Que tenhamos realmente no nosso coração esse desejo de fazer com que a nossa juventude realmente viva na prática. As pessoas estão cansadas de ouvir, estão cansadas de sermões, de belos sermões. Elas estão esperando uma ação de compaixão. Ninguém resiste ser servido, ninguém resiste ser amado. 1 João 3,16 conclui: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, que conferência tremenda! Louvado seja Deus! Parabéns, Abibete! Missões mundiais, missões nacionais, que coisa maravilhosa! Uma conferência para ficar na história. Tanta coisa linda compartilhada. Testemunhos, experiências, palavras bíblicas abençoadoras, missiológicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora? E agora, meus amados irmãos, alunos, vocacionados, missionários, igrejas, povo de Deus, o que faremos? Qual é a sua decisão? Qual é o seu compromisso? Os campos estão brancos para a colheita. É tempo de ceifar. Tanta gente precisando do Evangelho da graça de Deus, crianças, jovens, adultos, tantas oportunidades missionárias, tantas oportunidades para compartilharmos o Evangelho, os presídios, tanta gente encarcerada, tanta gente precisando da graça de Deus, tanta gente que não foi alcançada ainda. A nossa missão, multiplicar discípulos. E o que nós vamos fazer? A Casa de Teologia e a Casa de Missões, essas duas casas andam de mãos dadas. A Casa de Teologia prepara e a Casa de Missões leva para o campo para dar as respostas de esperança, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, fazer discípulos para a glória de Cristo Jesus. Quando participamos de conferências como essa, o nosso coração arde. Os nossos olhos brilham e o Espírito do Senhor fala de forma muito contundente, claríssima para cada um de nós. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho um plano. E qual é a sua resposta? E agora? Onde você vai liderar a visão de Deus
no cumprimento da vocação. Eu vou repetir. Onde você liderará a visão de Deus, a visão do Espírito Santo, para aquilo que você foi chamado, para a sua vocação. Como você cumprirá a missão? Como você será fiel a essa vocação, cumprindo o seu chamado? Esse é o momento de colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, pode me enviar. Onde o Senhor me chamar, para onde me enviar, eu irei. Beijo missionário para você, espero vê-lo nos campos missionários pelo Brasil. Deus abençoe. Estamos juntos e vamos avançar, multiplicando discípulos para a glória de Deus. E agora é o momento das oficinas. Você que se inscreveu, confira o seu e-mail e verifique também o cupom de desconto das editoras e livrarias parceiras que foi enviado para você. E qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail reflexão.missiologica@jmm.org.br. Amanhã, a partir das 19 horas, esperamos por você novamente. Até lá!